Olá, pessoal! Aqui é a professora Thalita de Educação Física e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esportes. Então, vamos começar. Bom, a gente tem uma diferença entre esportes e jogos. Você sabe qual é a diferença? Vamos lá. Nos jogos que a gente falou lá no primeiro bimestre, ele é definido como uma atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Já os esportes têm regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. Tá meio confuso? Então vamos simplificar isso. O que eu quis dizer com o que eu mostrei no slide anterior? Nos jogos, a gente tem as seguintes características. Bom, para ser jogo, ele precisa ter uma regra flexível. Thalita, o que você quis dizer com isso? Bom, para eu jogar esse jogo, eu tenho que ter um número de participantes, mas eu preciso de 10 pessoas, mas eu só tenho 8. Não tem problema, 4 para cada lado e a gente pode jogar. Materiais. Eu não tenho uma bola oficial desse jogo, não tem? Ué, a gente pode pegar e fazer, de repente, com uma bola alternativa de um outro esporte. A gente pode não necessariamente jogar numa quadra, mas a gente pode jogar, por exemplo, na rua e demarcar o espaço do jogo com pedras, com fita, com giz, né? Então, ou seja, nos jogos ele possui regras, então ele tem um objetivo, ele tem regras, mas as regras são flexíveis, as regras são de acordo com o que a gente tem naquele momento que a gente quer jogar, de número de pessoas, de materiais disponíveis, do espaço disponível, entre outras coisas. Uma outra característica do jogo é ter caráter lúdico, ou seja, ele é para a gente se divertir, ele é para a gente passar o tempo, para a gente brincar, né? Ele não necessariamente tem o objetivo de competir. Então, ele pode ter um campeão, mas ele também pode não ter um campeão. Isso faz parte da característica do jogo. Consequentemente, se eu posso competir ou não, eles podem ser competitivos, foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele pode ter um vencedor, ou ele pode ser cooperativo. Para que aquele jogo termine, é necessário que a equipe coopere para alcançar os objetivos do jogo. Já nos esportes, a gente tem regras fixas, eles são organizados por órgãos regulamentadores. Foi o que eu falei no slide anterior. Por um comitê, pode ser um comitê olímpico, por uma confederação, por uma federação. Tem alguém, uma instituição que organiza esses jogos. Além de organizar as regras desse jogo, essas instituições elas também organizam campeonatos. Um esporte ele tem que ser competitivo. Ou seja, para que eu tenha, para que eu possa dar o troféu no final, é necessário que se tenha um vencedor. Então, ele sempre vai ser competitivo. E o participante, ele é chamado de atleta. Por que ele é chamado de atleta? Porque ele precisa treinar, ele está buscando alguma coisa com a prática daquele esporte. Seja uma superação pessoal, ou seja, ele quebrar os próprios recordes dele, seja um prêmio em dinheiro, né? Então, se ele ganhar, ele vai receber R$ 1.000, né? Ele está buscando sempre uma compensação. Ele não pratica aquele esporte só por praticar. Ele tem um objetivo quanto participante, que é bem diferente do jogo. Então, vamos ver se a gente entendeu essa parte? Vamos lá. O vôlei, ele é o quê? Ele é um jogo ou ele é um esporte? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Bom, quem falou que é um esporte está certo. Por quê? A gente tem um órgão regulamentador. As mesmas regras que a gente joga vôlei no Brasil, a gente joga na Holanda, joga no Japão, joga na Inglaterra. Ou seja, as regras são fixas, as regras não mudam. Esse jogo aqui que eu estou colocando para vocês agora é o queimado, ou queimada, que algumas pessoas chamam. E aí,
Queimado é um esporte ou é um jogo? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Quem disse jogo acertou. A gente não tem um órgão regulamentador para o queimado. Então, eu posso jogar queimado com 10 pessoas, com 20 pessoas, desde que eu tenha um espaço que dê para que todas fiquem. E as regras do queimado são muito flexíveis. Em alguns locais, a gente joga o queimado, quando a pessoa é queimada, ela vai para o cemitério, e mesmo que ela queime no cemitério, ela não retorna para o jogo. Em outros locais, você tem essa possibilidade de que a pessoa é queimada e quando ela vai no cemitério, quando ela está no cemitério, ela pode queimar um participante e voltar para o jogo. Tem alguns locais que é permitido meia-lua, em outros locais não é permitido meia-lua. Tem alguns locais que é permitido a área livre, ou seja, se você não está na demarcação da área do queimado, quem pegar a bola primeiro pertence àquela equipe. Ou seja, as regras são muito flexíveis. Você joga com a bola que você tem. Geralmente a gente prioriza uma bola macia, mas se não tiver, você pode jogar com uma bola de futsal, com uma bola de vôlei, aqui você tiver disponível no momento. Bom, esse jogo que eu coloquei na tela para vocês é o xadrez. O xadrez é um jogo ou é um esporte? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Quem disse que o xadrez é um esporte, acertou. Inclusive, eu coloquei aqui do lado esquerdo para vocês a logo da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem órgãos que regulamentam, são as mesmas regras para a movimentação das peças, seja aqui em qualquer local do mundo. Bom, por que a gente está falando sobre isso? Então, a gente já sabe a diferença entre jogos e esportes. Nos jogos, eu tenho regras flexíveis. Ambos têm objetivos, mas nos jogos eu não tenho um número de participantes definidos, eu não tenho uma área definida. Já no esporte, eu preciso que alguém organize as regras não podem ficar mudando, porque como esse esporte é jogado em vários locais do mundo, e tem uma compensação, ou seja, tem um troféu, tem um prêmio em dinheiro, é preciso que todos tenham o mesmo direito de competir, ou seja, as regras têm que ser iguais em qualquer local do mundo. Então, eu coloquei aqui para vocês essas competições que são organizadas por comitês internacionais e tal, são chamadas de jogos. E aí, eu tenho só uma questão linguística para vocês. Todo esporte, ele também é um jogo, porém nem todo jogo é um esporte. Então vamos lá. Queimado é um jogo, porém não é um esporte. Por quê? Porque tem regras flexíveis e tudo que eu falei para vocês anteriormente. Agora, o vôlei, ele é um jogo, mas ele também é um esporte. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso explica por que são chamados Jogos Olímpicos. Como a gente está vendo aqui, o que vai acontecer em Tóquio, ou deveria acontecer em Tóquio agora em 2020, foi adiado para 2021 por conta da pandemia. Aqui embaixo eu coloquei para vocês os Jogos de Inverno, que aconteceram em 2018. Ao lado eu coloquei os Jogos Pan-Americanos, que aconteceu em Lima, no Peru, em 2019. E aqui à direita, os últimos Jogos Olímpicos que foram aqui no Rio de Janeiro. Bom, os Jogos Olímpicos costumam ter uma lista de esportes participantes, varia um pouquinho de um local para o outro, porque a sede tem direito a indicar um quantitativo de esportes para poder ser incluído nos jogos, mas a grande maioria sempre se repete. Por exemplo, futebol, vôlei, basquete, handebol, ginástica artística, ginástica rítmica, dentre outros. Nos jogos de inverno, você tem alguns jogos específicos para você poder estar praticando, que geralmente são esportes que precisam ser realizados em inverno, como esqui, dentre outros. Tranquilo até aqui, galera? Bem, agora a gente vai lá para a plataforma e a gente vai ver se a gente entendeu os conceitos dessa aula direitinho, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo retorno nesse segundo semestre de 2020 e vamos que vamos rumo a dezembro. Beijos!